Tema de hoje: avivamento já. Nós estamos precisando de um avivamento para a igreja do século 21 já. A volta de Jesus está cada vez mais próxima do que nós imaginamos. Apesar de muita gente não crer, Jesus está para voltar. A sua palavra está se cumprindo. E nós precisamos de um avivamento. E eu quero tratar este assunto com os irmãos hoje, porque tenho sentido isso já há 2 anos e meio, principalmente aqui em nossa comunidade. Eu vejo que tem muita gente na nossa igreja, mas a maioria das pessoas que tem na nossa igreja, elas estão vivendo uma vida parada, uma vida para alguns morta, para outros na UTI espiritual, para outros na sua zona de conforto, e a gente precisa despertar como igreja. De tempos em tempos, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, sempre trouxe avivamento à igreja. A igreja precisa de avivamento, e avivamento está ligado com o que nós estudamos domingo passado, está ligado no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, ele vive esse avivamento. Para ele não tem tempo ruim. Ele não se preocupa com títulos, com cargos, com posição, com dinheiro, com bens. Ele se preocupa em adorar a Deus, em servir a Deus, em ser uma bênção. Mesmo às vezes não sendo tão chamado a atenção, mesmo às vezes não sendo tão honrado, mesmo às vezes sendo desprezado por alguns. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que Deus é o Deus que olha tudo, que cuida de tudo, o Deus que abençoa, o Deus que capacita. As pessoas podem se esquecer da gente, mas Deus não se esquece, porque Deus ama a gente. O nosso nome, segundo a Bíblia, está escrito na mão de Deus. Deus olha para a sua mão, Ele lembra de mim e de você. A igreja precisa de um avivamento. E segundo o dicionário, avivamento quer dizer dar vivacidade, tornar mais vivo, reviver, renovar. E a igreja precisa desse avivamento, que não confunda avivamento com aquele emocionalismo instantâneo. As pessoas às vezes elas ficam emocionadas da igreja durante um culto, durante um período de louvor, durante uma oração. Ele se emociona, ele sente, lágrimas correm do seu rosto, mas quando acaba o culto ele vai embora. E aí, quanto foi o jogo? E aí, como é que foi? E aí, vamos fazer aquilo lá? Parece que não aconteceu nada, é só o momento do culto. As pessoas que têm a unção do Espírito Santo, que são avivadas, elas vivem isso diariamente. Elas vivem isso no seu trabalho, elas transpiram, elas exalam o cheiro de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Por isso que a igreja hoje é uma igreja que ela precisa estar num avivamento constante. Esse tem sido um clamor meu diante de Deus nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos e meio pela nossa igreja, nesses últimos dias, semanas. Eu tenho ficado sozinho na sala de minha casa. Às vezes eu desligo a televisão e fico meditando. Às vezes eu ouço uma palavra de outro pregador. Às vezes eu leio livros, que eu gosto de ler bastante, tenho lido bastante livros. E nesse momento, às vezes que eu estou lendo um livro, eu paro, eu fico meditando, eu fico clamando ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo, o que falta? Porque tem promessa da nossa igreja ser uma igreja grande, uma igreja que iria alcançar muita gente. Essa é a promessa para a nossa igreja. Há anos nós recebemos pregadores aqui que trataram isso, que falaram disso. Mas a gente não consegue atingir um número bom no culto da manhã, a gente não consegue atingir um número bom no culto da noite. Sempre faltam pessoas, sempre tem lugares vagos, acontece alguma coisa, e eu tenho orado, falo: Senhor, o que está acontecendo? Será que sou eu sou errado? Será que o que eu estou pregando não está trazendo nada de diferente para a igreja? Será que o Espírito Santo não consegue mais acessar os corações e levá-los a viver uma vida diferente? Será que o que a gente estuda a cada domingo não serve para nada? Eu tenho me questionado nisso. Aliás, eu já falei até para Deus: Senhor, se o problema sou eu, que eu saia então da frente da igreja e venha outro. Se eu estou sendo o problema, se eu que estou atrapalhando a obra de ir para frente, Senhor, que eu saia. Porque eu quero ver a igreja crescendo. Eu quero ver a tua família sendo salva. Eu quero ver os teus vizinhos como os meus vizinhos sendo salvos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho lutado por isso. Eu tenho me esforçado por isso.
Mas eu vejo que a maioria da igreja, da nossa comunidade, da igreja do século XXI, ela não tem esse entendimento. Eu vejo algumas igrejas que têm, mas a maioria não tem. A maioria hoje está vivendo na sua zona de conforto, preocupado com a sua vida, vivendo os seus problemas. Tipo assim, eu troquei de religião, eu era de religião A, B, agora eu estou aqui. Parece que não entendeu, como eu já falei aqui várias vezes, que cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. Para você levantar a sua mão e aceitar Jesus, Jesus, ele deu uma condição. Jesus disse, se você quiser vir após mim, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e me seguir. Ou seja, tem uma condição para você seguir Jesus. Não é só levantar a mão, ser batizado, agora eu estou salvo, vou continuar vivendo a minha vida. Não, há necessidade de haver mudanças. A necessidade de permitir que o Espírito Santo enche, capacite a nossa vida, nos leve a níveis espirituais maiores. A igreja hoje está estagnada, a igreja hoje está parada, a igreja hoje ela está brigando entre si, ela está discutindo entre si por bobagens, enquanto isso o reino de Deus está aí parado e depende de nós. Deus nos chamou para a gente ser uma bênção onde nós formos. Se não for eu e você, Deus vai levantar outros. Mas o bom seria que eu e você entendêssemos o chamado dele para as nossas vidas. Tem uma condição, nós levantamos a mão e dissemos, Senhor, nós te amamos, nós queremos agora entregar a nossa vida a ti, nós queremos te servir. Parodiando com isso, só para você ter uma ideia, minha esposa conversava ontem com a líder, a diretora do coral da Carisma, e também com uma das irmãs que cantam lá, que a gente conhece há muitos anos, de uma igreja em Osasco, e fomos da mesma igreja. Hoje ela está com a família na Carisma, hoje não, há 16 anos que está lá, e faz 9 anos que ela faz parte do coral, e ela disse, ela citou, olha, para você entrar no coral da Carisma, você precisa assinar um termo de compromisso, você precisa ler e entender, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero? Participar de um coral, porque lá o ensaio deles é das 9 da manhã do sábado até 11h30, meio-dia, todo sábado. Todo sábado. Então não tem esse negócio assim, não, sábado que vem eu vou viajar, não posso vir. Não, você vai assumir um compromisso de vir todo sábado. E chegar às 8h30 da manhã e ficar até às 9 horas orando, e depois começar a ensaiar e ficar até, por exemplo, ontem eles foram cantar na igreja, e eles chegaram às 8h30, oraram até às 9, às 9 ensaiaram até a meio-dia e meia, foram almoçar, se trocaram, chegaram na igreja às 6 horas, o culto começava às 8, para acertar todo o som do palco, tiveram um tempo de oração, saíram de lá mais de 11 horas da noite, porque o culto lá acabou um pouco mais tarde, mas para participar eles precisam ler um termo e assinar um compromisso. A mesma coisa, quando eu leio a Bíblia, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Bom, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Jesus veio para salvar todos, Jesus morreu por todos. Mas nós precisamos verdadeiramente entender o que realmente é ser cristão. Ser cristão não é viver essa zona de conforto que a gente vive hoje. Ser cristão não é ficar na moita. Longe disso, e é por isso que falta esse avivamento espiritual, essa coisa de Deus no nosso coração. A igreja precisa ser avivada. Ontem nós tivemos uma reunião com os jovens e adolescentes, e eu dizia para eles, escuta, vocês estão preparando aí um tipo de jogral para apresentar na igreja, vocês citaram uma frase aí, vocês sabem quem que disse essa frase? Eis-me aqui. E aí eles foram citando nomes, citaram uns 10 nomes bíblicos, ninguém acertou. Aí eu disse, quem disse isso foi Isaías. E por que ele falou isso? Porque ele tal, vocês precisam estudar, vocês precisam conhecer a história. Vocês quando estão na escola, e alguns deles disseram, por que eu não vou no Halloween? Ah, porque a igreja proíbe, porque o pastor não deixa. Não, vocês têm que conhecer o que é a festa de Halloween. Pesquise na internet, você vai saber o que é a festa de Halloween, que é uma festa que tem por trás toda uma espiritualidade negativa, que
tem por trás uma série de coisas. Por que eu não vou em festa junina? Festa junina, segundo a própria história da festa junina, você pode ler isso na internet. Festa junina é festa dedicada a ídolos, a santos. É festa dedicada a isso, aquilo, outro. Então, como cristão, não é porque a igreja proíbe. Eu não vou porque agora eu tenho Jesus. Agora eu tenho uma nova vida, eu tenho um outro entendimento. Eu não preciso mais viver isso, porque eu também não quero participar. Como Daniel, por exemplo, eu dizia para eles, fez. Daniel disse, eu não quero participar da mesa do rei. Por quê? Porque a minha religião lá em Israel não permite. Não, Daniel disse, eu não quero me contaminar com a mesa do rei. Ele sabia que todos os alimentos que eram servidos na mesa do rei, que havia preso eles, que havia pego eles como cativos e levado para o reino dele, ele disse o seguinte, eu não vou participar porque eu sei que esse alimento que é servido na mesa do rei é um alimento consagrado a ídolos. Eu não vou participar. Ele abriu mão disso, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que no momento de adorar uma imagem de 6 metros e pouco de altura, de um rei, ele disse, nós não vamos adorar. Nós já temos um Deus que nós adoramos, inclusive esse Deus não precisa nem de imagem. Esse Deus está em todos os lugares, Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus do universo. Aí foi dito para eles, se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados lá dentro da fornalha de fogo ardente. E ela foi aquecida 7 vezes mais, mas eles se mantiveram firmes, jovens, cheios do Espírito, com o coração avivado. Eles disseram, nós não vamos adorar esse ídolo, nós não vamos adorar essa imagem, porque nós temos um Deus, e se vocês nos lançarem lá dentro da fornalha, o nosso Deus nos livrará, e mesmo que o nosso Deus não nos livre, ainda assim nós não vamos negá-lo, Ele é o Deus da nossa vida. E quem lê a história sabe que jogou 3 e tinha 4, porque Deus salvou a vida daqueles 3 jovens. Mas isso só aconteceu, e eu falei para os jovens e adolescentes que estavam aqui ontem, porque eles decidiram na sua vida. Eles tinham prioridades. A minha prioridade é servir a Deus. A minha prioridade é levar o Evangelho para as pessoas. Eu falei aqui de manhã, eu não sei como é que tem gente que consegue dormir sabendo que o pai, mãe, tio, primo, filho, outro, vai acabar quando morrer indo para o inferno, ficar longe de Deus. O mínimo que eu e você podia fazer é todo domingo investir nessas pessoas, trazer para a igreja. Vamos conhecer a minha igreja. Vamos ouvir uma palavra lá. Ah, mas eu não gosto de crente. Não, não é nada aquilo que você vê na televisão. Você vai ver algo diferente. Vamos lá. Nem que seja uma vez para você conhecer. Que a Bíblia não fala que a gente tem que salvar pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que mostrar o caminho, pregar o Evangelho. Salvação é a pessoa que decide. Deus que vem e traz salvação. Mas somos nós que somos o caminho para que essas pessoas cheguem à igreja. Através de nós podemos orar pelos nossos familiares, se preocupar com eles e vir à igreja, e trazê-los à igreja, não só os familiares, os vizinhos, as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente. Nós temos, não essa obrigação, não deveria ser uma obrigação, como Paulo falou, mas nós temos esse desejo, esse prazer, de mostrar um caminho que um dia salvou a nossa vida, que trouxe algo de novo para nós, se é que tem algo de novo na nossa vida. E por isso que eu estou estudando com vocês hoje sobre avivamento. Porque a igreja hoje, ela tá apagada, ela está assim, sem graça. A gente tem vários problemas dentro da nossa própria comunidade, problemas de relacionamento, problemas espirituais, porque as pessoas se preocupam mais com bobagem, em vez de se preocupar em algo especial, de servir a Deus, de amar o irmão, de estar junto, de estar ali orando por ele, de estar trazendo pessoas, de estar ganhando pessoas. A gente precisa mudar isso. E quando a gente olha para a história do avivamento que houve nesses últimos tempos, várias pessoas foram usadas por Deus para trazer avivamento. E eu repito, não confunda avivamento com aquele emocionalismo instantâneo. Avivamento vai além disso, é algo constante, não é algo que você vive agora e só no outro domingo. Ah, aquela unção que estava domingo passado, será que eu vou encontrar domingo que vem na igreja? Não, domingo que vem haverá uma nova unção de Deus. Aliás, amanhã, quando a gente acordar, se Deus nos permitir, haverá uma nova unção de Deus sobre as nossas vidas. A unção de Deus se renova, a misericórdia dele se renova. A gente não pode ficar vivendo assim, vivi um grande momento, mas agora eu estou frio. Irmão, se você está frio, se aqueça hoje no Senhor.
Jesus disse, o último texto de Apocalipse para aquela igreja, a 7ª igreja, que é comparada à igreja do século 21, Jesus disse, desperta, você está dormindo, você está achando que só porque você tem alguma coisa, você não precisa de Deus, só porque você está curtindo a sua vida, você não precisa de Deus. Ao contrário, Jesus falou, você precisa comprar, entre aspas, espiritualmente falando, colírio para curar os teus olhos, porque os teus olhos estão cegos. Você não está enxergando a verdade, você está enxergando uma zona de conforto sossegado. Você deveria passar, ou comprar ouro refinado, porque o ouro refinado é diferente do ouro comum, do ouro bruto. Ele tem um valor, você devia se investir nisso. Jesus está falando para aquela igreja, você devia ter vestes brancas. A igreja, hoje, muita gente na igreja, no domingo ele está na igreja, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele está pecando, ele está mentindo, ele está roubando, ele está enganando, achando que está enganando todo mundo, mas na verdade ele não está enganando, porque a Deus ninguém engana. A gente vê hoje a igreja parada, a igreja xoxa. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu estou ficando um pouco cansado disso. Porque eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho pedido a Deus, e Deus tem feito coisas maravilhosas aqui no nosso meio. Mas eu sei que Deus quer fazer mais. E para Deus fazer mais depende de mim, depende de você. Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o Deus das nossas vidas. Por isso que esse avivamento que a gente lute, que a gente deseja, que Deus possa avivar os nossos corações, trazer de volta os cristãos para a igreja. Porque hoje a gente tem bastante crente online, a gente tem crente de fim de semana, a gente tem crente aqui que só vem uma vez por mês, a gente tem crente que não se preocupa com mais nada, meu irmão. E o avivamento vai te trazer de volta para o reino, vai te trazer de volta para a presença de Deus. Você precisa sentir algo diferente, você precisa sentir Deus agindo dentro da tua vida. Deus quer agir através da tua vida para alcançar outras pessoas. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa desejar. E eu estava buscando aqui algumas informações na internet sobre esse avivamento que aconteceu no mundo, grandes avivamentos. Só para aguçar o teu coração nesta noite, um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos em 1734. Havia uma consciência, um desejo, uma necessidade de alcançar pessoas não crentes e também fortalecer as pessoas que tinham se convertido. Um homem chamado Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, ou seja, durante 55 anos, com a sua simplicidade de vida e muita oração, ele exerceu um impacto sobre as pessoas da sua época. Ele ganhou muitas pessoas para Cristo. De 1714 a 1770, George Whitefield, ele foi outro grande avivalista desse período, dessa época nos Estados Unidos. O resultado do trabalho desses dois homens e mais alguns que foram levantados por Deus é que milhares de pessoas se converteram nos Estados Unidos no ano de 1700 até 1800, por conta de pessoas que tinham uma unção de Deus, que tinham um relacionamento, que tinham amor pelas pessoas, que como o apóstolo Paulo, numa de suas escritas, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: eu gastei e me deixei gastar por amor a vocês. Quando Paulo falou isso, ele viu uma igreja cheia, ele disse: valeu a pena gastar meu dinheiro, gastar meu tempo, gastar minha vida, para ver vocês aqui hoje salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Estes homens tinham o mesmo desejo. Na Nova Inglaterra, nesse período, nos Estados Unidos, numa população de 300 mil pessoas nessa cidade, Nova Inglaterra, houve uma conversão de 30 a 40 mil pessoas. E houve um fortalecimento da igreja local, dos lares. Foram criados cursos teológicos, obras sociais foram feitas de uma forma maravilhosa nessa época de 1700 a 1800 nos Estados Unidos pela igreja. Algo que nós tentamos aqui fazer através da igreja, da associação, com o Acotique, com o Átrio, com pessoas que a gente abençoa com cestas básicas. A gente gostaria até de fazer mais, é que a gente não tem pessoas dispostas a fazer mais. E a gente tem feito o que a gente pode fazer. Mas eu sei que a gente tem potencial para fazer mais.
O avivamento lá na Europa, por exemplo, começou no século XVII. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philip Spener, ele organizou reuniões de estudos bíblicos e oração nas casas. Daí surgiram obras sociais e um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana. Foram fundados campos missionários. Um outro local que teve um avivamento maravilhoso em 1727 foi no meio dos morávios, ou da cidade do estado hoje de Morava. Hoje tem um outro nome, é naquela região ali próximo da Rússia, onde tinha a União Soviética, que foi dividida e tem vários países. A Morávia era um desses países ali. E em 1727 houve um avivamento de Deus tão maravilhoso, que eles começaram a buscar o Senhor em oração, começaram a orar, e de repente diz que houve um derramar do Espírito Santo sobre aquela igreja. As pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam, até crianças manifestaram esse quebrantamento. Os morávios, eles iniciaram um ministério de oração contínuo, que durou de 1727 até 1827. Eles passaram 100 anos orando todos os dias para que pessoas fossem salvas, e milhares de pessoas na Europa foram salvas. Porque tinha gente com o coração avivado, orando, clamando ao Senhor para salvar. Na Inglaterra, John Wesley foi um grande instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Ele era um homem de oração, ele dava ênfase ao estudo bíblico. Ele na época se opôs à guerra, à escravidão, ao álcool. As pessoas bebiam muito na época dele. Houve, através de John Wesley, muitas conversões. No século XIX, alguns homens foram instrumentos de Deus para liderar grandes avivamentos. Charles Finney, ele foi poderoso na palavra, na oração, no testemunho. Ele vivia nos Estados Unidos e, sob a influência da sua pregação, igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram seus vícios. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892, ele foi professor de escola bíblica dominical para crianças. De 1834 até 1892. Ele viu muitos pais se converterem com o testemunho dos filhos. O que ele ensinava na escola bíblica, os filhos falavam para os pais se convertiam. Spurgeon, ele foi poderoso na pregação. E esse avivamento que se iniciou na Inglaterra, através de Charles Spurgeon, alcançou outros países. Um outro camarada chamado Dwayne Moody viveu de 1837 a 1899, também nos Estados Unidos. Calcula-se que cerca de 500 mil pessoas se entregaram-se a Cristo por intermédio dele. 500 mil pessoas. E tem gente que passa a vida nessa terra, não ganha uma para Jesus. Ele começou dando aula também na escola bíblica. Ele se dedicou à escola bíblica, dando aula para 12 crianças. E em poucos anos esse número chegou a 12 mil crianças. Por quê? Porque alguém decidiu no seu coração: eu quero servir a Deus, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero ser uma bênção aonde eu for. Essas pessoas não se preocuparam só consigo, elas se preocuparam inclusive mais com os outros. E quando a gente olha para essas marcas de avivamento na história da humanidade, século XX, a gente teve pessoas, homens que se dedicaram, vieram inclusive para o Brasil, 2 homens dessa época de avivamento. Tem uma parte da história, inclusive, do século XX, que trouxe 2 homens para o Brasil. Eles foram os fundadores da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Essas manifestações de avivamento pentecostais, e não confunda esse pentecostalismo com o que se faz hoje, que as pessoas caem, dá pirueta, rodopia, não tem nada a ver. Como eu disse, não é algo momentâneo, é algo constante, é algo que está na vida. E esse avivamento, essa manifestação, em 1900, nos Estados Unidos, tinha uma pequena igreja numa rua chamada Rua Azusa, lá em Los Angeles, que era um dos mais famosos endereços em 1900 de pentecostalismo, de gente avivada.
E ali houve um grande despertamento espiritual. As pessoas se despertaram tanto que duas pessoas, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram para o Brasil trazer o Evangelho em 1910 e começaram aqui no Brasil em 1910 a Igreja Assembleia de Deus. Uma igreja que hoje cresceu bastante e se ramificou para várias questões, para várias situações no Brasil. Graças a dois homens que em 1910 estavam morando num outro país, vivendo lá na sua zona de conforto, sossegado. Mas um dia Deus falou para eles o seguinte, o que falou para mim e para você: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Esses homens largaram tudo e vieram para o Brasil. E chegaram aqui e começaram a pregar o Evangelho. Fundaram uma igreja, uma das maiores igrejas que existe no Brasil hoje. Por quê? Porque alguém lá atrás tinha o coração avivado. Amava as pessoas, queria ver as pessoas indo para o céu e não para o inferno. Tudo isso começou, eu citei aqui de manhã um texto de Ezequiel capítulo 37, o povo de Israel estava vivendo um tempo de aprisionamento, de escravidão, um tempo cativo, e justamente viveram isso porque, infelizmente, eles se afastaram de Deus, eles começaram a viver na sua zona de conforto, eles começaram a se preocupar com a sua vida. Eles deixaram de lado algumas coisas pontuais em relação a servir a Deus, a amar a Deus, a buscar a Deus em primeiro lugar. E por conta disso eles foram aprisionados. E eles estavam em vários países presos, tinham alguns remanescentes em Israel. E tinha outros tantos presos que não tinham mais esperança. Aí o texto de Ezequiel relata, ele diz: Deus me levou para um lugar e me deu uma visão. Eu vi um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta para ele assim: escuta, esses ossos podem voltar a viver? E ele diz assim: tu sabes, Senhor. Então Deus fala para ele: então profetiza. Essa visão que ele teve, ele começou a profetizar, e os ossos começaram a se juntar, aquelas caveirinhas começaram a se formar, aí de repente veio a carne, veio os tendões, veio essa parte do corpo humano, mas ainda assim eles não tinham vida. Aí Deus fala para ele: escuta, sopra sobre eles, profetiza sobre eles o Espírito. Aí ele diz: vai, faz isso. E Ezequiel diz que profetizou, e eles receberam o Espírito e reviveram. Quando Ezequiel teve essa visão, Deus o chama e fala assim: é isso que está acontecendo com o meu povo. O meu povo está morto, mas fala para eles que eu não me esqueci deles não, eu vou tirar eles dos túmulos deles. Inacreditável essa expressão que tem lá em Ezequiel 37. Eu vou tirar vocês dos seus túmulos, ou seja, as pessoas estavam mortas. Espiritualmente falando, tinha gente que estava morta, que não tinha mais esperança nenhuma. Mas Deus não desiste de nós, é por isso que eu amo tanto a Deus. E Ele falou através de Ezequiel: profetiza, eu vou fazer isso com o meu povo, eu vou trazê-los da onde eles estão, eu vou restabelecê-los na sua terra, eu estou com eles, para que eles digam: eu sou Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. Se a gente pega no Novo Testamento, a gente tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos no Novo Testamento, um texto que relata isso de uma forma maravilhosa. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos em Atos capítulo 2, um texto muito conhecido. Glória a Deus, e que Deus avive o teu coração nessa noite. Aleluia. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo todo para você entender, ou para a gente entender melhor a história. Algo de impressionante aconteceu neste dia, ou nesta época aqui em especial. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Atos capítulo 2, versículo 1 diz que chegando o dia de Pentecoste, era uma das festas que eles tinham, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Versículo 5, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Versículo 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Versículo 9, partos, ou pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Versículo 10, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene. Visitantes vindos de Roma. Versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Aí Pedro, 14, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Versículo 15, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã e, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Versículo 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22, Pedro disse, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Estes homens, ou este homem, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia, ele está vivo e está com a gente aqui hoje. Versículo 25, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. 27, por quê? Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Versículo 28, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, 29, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, 31, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 34, que Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos,
o que faremos? 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 39 ele diz: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus te chamou, meu irmão? Vou perguntar de novo: Deus te chamou? Versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. 41 os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 42, essas 3.000 pessoas que foram acrescentadas, e os outros se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações. 43, todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias, diga assim comigo: todos os dias. Quero que isso fique gravado no teu coração. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração. 47, e último, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Que teve alguns, nessa festa de Pentecostes, era uma das festas que eles comemoravam, e teve alguns que entenderam o que Jesus disse: aguarde em Jerusalém. Aguarde, porque vocês vão ser cheios do Espírito. E quando vocês forem cheios do Espírito, vocês vão ser as minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, tiver um avivamento no teu coração, vocês vão ser testemunhas dentro de casa. A semana retrasada eu atendi um pai que ele disse para pastor: onde eu errei? Que eu trago meu filho para a igreja. Eu falei: filho, você só traz o teu filho para a igreja. Eu não vejo você conversando com ele. Você conversa com ele sobre Jesus, ou você conversa com ele sobre o seu time de futebol? Mas eu dou de tudo, eu faço. Ele não está querendo isso, ele está querendo um pai. Alguém que se preocupe, alguém que ame, alguém que chama atenção, alguém que puxa a orelha. Graças a ter um pai assim que eu estou na igreja hoje pregando o Evangelho. Quantas puxadas de orelha eu tomei. Mas uma coisa era certa, meu pai era um exemplo para mim. Ele ia na igreja, ele servia a Deus. Precisava arrancar a calça, ele arrancava para dar para outro. Porque ele amava a Deus, ele queria ver as pessoas bem. E eu dizia para esse senhor, para esse irmão: você tem tempo ainda, teu filho é novo. Mas o filho agora está meio que envolvido aí e tal. Ainda tem jeito, ainda tem tempo. Ele vinha na igreja? Ele vinha na igreja. Puxa vida, que coisa, né? Porque tem gente que acha que só trazer o filho para a igreja uma vez por semana vai resolver o problema dele. Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema dele é você gastar tempo todo dia, investir tempo na tua família, falar de Jesus para ele. Que o teu filho e que a tua filha sejam crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Em meio a uma geração perversa, que os teus filhos sejam filhos de bênção para você e para esta nação, para este país. Isso só vai acontecer se você gastar tempo com eles. O que Jesus está dizendo, você tem que ser um exemplo, você vai ser minha testemunha dentro de casa. Você vai ser minha testemunha para os seus vizinhos, Samaria e Judeia, vizinhos de Jerusalém. Aí depois você vai ser minha testemunha nos confins da terra. Que aonde eu e você estamos,
Eu já falei sobre isso aqui, outros pastores já falaram, mas é sempre bom repetir. As pessoas não lêem Bíblia. Elas não lêem Bíblia. Elas têm as religiões dela, elas não leem Bíblia. A Bíblia que elas leem somos nós. Nós somos a Bíblia que eles leem. E hoje em dia está difícil você ler uma Bíblia de um cristão assim, cheio do Espírito. De uma cristã cheia do Espírito renovado. Estou falando aqueles, falando cristão mesmo. Gente que ama Deus. Gente que tem prazer em estar na presença de Deus. Como a gente cantou de manhã, meu prazer é te louvar. Meu prazer é te adorar. Meu prazer é te servir. A gente vive em meio a uma geração que as músicas até de hoje mudaram. As músicas evangélicas, as músicas gospels de hoje mudaram. Nós vivemos um tempo, quem viveu nos anos 80, 90, viveu um tempo de canções que só tratava-se Espírito, enche a minha vida. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Eu falei para os jovens ontem, inclusive, eu falei, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha 20 músicas compostas, 20 canções. Era tudo assim simples, mas eu gastava tempo com aquilo, em vez de ficar jogando videogame, que eu não tinha condição nem de ter, em vez de ficar assistindo televisão, em vez de ficar brincando, jogando bola, eu ficava com o violão, escrevendo músicas. Eu escrevi uma música, ficava feliz. Escrevi outra música, ficava feliz. E hoje eu fico até com raiva, porque para eu escrever uma música hoje eu demoro um mês. Antigamente eu fazia 2, 3 por dia. Escrevi mais de 100 músicas ao longo da minha vida. Gravei mais de 60 dessas músicas. Gostoso você entrar, eu estou falando tudo isso para honra e glória do Senhor. É gostoso você entrar na internet e no YouTube você encontra lá, Grupo Real Viver, você vê lá, teve gente que foi ganha pela música do Real Viver, pegou o disco, guardou, digitalizou, postou lá na internet. Assim, foi através dessa música aqui que eu encontrei Jesus. Para isso acontecer, alguém teve que abrir mão de sua vida pensando nos outros. Eu fui um desses, como vários da minha geração hoje, que são pastores, que estão por aí, foram pessoas que abriram mão da vida, que não tinha preocupação com outra coisa, a não ser servir a Deus, amar a Deus. E eu fiquei triste esses dias falando com um líder de jovens aqui da igreja, o Marcial, porque ele perguntou para os jovens, e aí, vamos fazer um evangelismo? Uma das pessoas, um dos jovens aqui disse para ele, falou assim, escuta, eu tenho a minha vida, não vou abrir mão da minha vida. Escuta, mas fazer evangelismo uma vez por semana, por mês, custa isso para você? Não, eu tenho a minha vida. Quando eu olho para a igreja de Atos, a primeira igreja dessa terra, algumas coisas aqui são sensacionais. Para eu encerrar aqui, primeiro, eles perseveravam na palavra. Tudo que eles ouviam, eles praticavam. Tudo que eles ouviam, eles praticavam. Jesus falou, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Não foi assim de uma hora para outra. Eles passaram dias orando, clamando, orando, clamando. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo, Tu és promessa de Jesus Cristo para nós. Enche as nossas vidas. Até que um dia, com o momento que eles menos esperavam, cansados de tanto orar, veio um vento impetuoso, entrou naquele lugar e encheu o coração deles. Encheu tanto que eles começaram a glorificar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Quando eles foram perseguidos, eles corriam para um lado ou para o outro. Às vezes até se escondiam. Mas é interessante que se você continuar lendo Atos, a igreja foi perseguida. E nessas perseguições, eles corriam, se escondiam. Mas tem uma descrição assim. E quanto mais eles se afastavam, quanto mais eles corriam, mais a igreja crescia naquela época. O que falta para a gente hoje crescer? Nós vamos completar 21 anos daqui uma semana. O que falta para a gente crescer? Provavelmente falta esse avivamento, esse desejo de perseverar mesmo na palavra, de perseverar na oração, de perseverar nas obras, de perseverar na comunhão, de como Atos capítulo 2, versículo 42, eles perseveravam diariamente.
Ou seja, irmãos, eu estou trazendo essa palavra para você hoje porque isso tem me incomodado. A nossa igreja, ela tem promessas de crescimento. Como eu disse, eu encerro falando sobre isso. E não é de hoje. Várias promessas foram trazidas para cá. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai crescer. Um pastor que veio aqui, que ele diz, eu vejo essa igreja num grande lugar. Eu me alegrei tanto aquele dia, e às vezes hoje, quando eu oro, eu falo assim, Senhor, quando que vai ser isso? Será que eu vou estar vivo para ver isso? Porque parece que só eu, mais 3, 4, 5 da igreja tem esse desejo de esquecer as coisas que ficaram para trás e de ganhar gente, de mandar uma mensagem, de mandar um devocional, de dar um telefonema, de fazer uma visita, de insistir de falar de Jesus, de mostrar Jesus. Nós estamos precisando de gente assim, meus irmãos, nesse século. Que a igreja hoje ficou reduzida a ir na igreja, cantar uns corinhos, pedir a bênção de Deus para casa, para o carro, para o emprego, e vamos tocando a vida. Os crentes de hoje não têm muita força espiritual, são meio assim, medíocres, medianos. Me permita essa expressão aqui, parece que não cheira nem fede. E a gente precisa exalar o cheiro de Cristo, o cheiro do Espírito. Que para ter o governo, quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo passou a habitar na tua vida. Meu irmão, desperte enquanto é tempo. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar os teus vizinhos. Deus quer salvar os teus amigos. Mas para isso você precisa se dispor. Como todo domingo acontece aqui, eu chego aqui, a gente se prepara tal, e vê lugares vazios. Às vezes isso me entristece. Eu aprendi a me alegrar com os que vêm. Aqueles que vêm eu me alegro. Mas quando eu vejo lugares vazios eu me entristeço. Porque a gente poderia estar alcançando tantas pessoas nessa região. E às vezes a gente vem, não traz ninguém, não chama ninguém, não fala com ninguém, não ora. Do jeito que chega, sai. Meu irmão, como foi de manhã aqui, a gente saiu daqui de manhã tão renovado. Que eu disse para os irmãos, meu irmão, não saia daqui do jeito que você entrou. Não saia daqui do jeito que você entrou. Saia daqui hoje renovado. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer reacender essa chama dentro do teu coração. Como essa foto sugere, Ele quer te envolver com esse avivamento. Nós ainda vamos falar muito nesse ano sobre isso. Isso é só um aperitivo. Deus quer avivar teu coração. Deus quer capacitar você com poder, com fogo. Mas para isso acontecer, você precisa dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Amém? Vamos orar por isso? Eu convido você a ficar em pé.